Após analisarmos muito bem aquilo que nós queremos comprar e verificarmos nos diferentes sites que existem qual é a melhor relação preço, qualidade, serviço, etc., de tudo aquilo que nós pretendemos para a criação do nosso espaço na web, nós finalmente decidimos então comprar o nosso alojamento e o nosso domínio. No caso concreto aqui da HostGator, como temos estado a utilizar como exemplo, é muito simples, como também é muito simples em qualquer outra empresa. Bastará selecionar o plano que vocês indicarem. Neste caso eu vou escolher aqui a hospedagem de sites muito mais barata, neste caso a mais barata, ver aqui os planos, ok, vai aparecer aqui a parte onde me permite contratar agora, eu posso escolher que só quero pagar por um ano. Quando eu clicar aqui em contratar agora, obviamente que o que me vai ser proposto na esmagadora maioria das páginas de serviços deste tipo vai ser também a compra de um domínio, ok? Se nós já tivéssemos um domínio, poderíamos dizer aqui que eu já vou usar um domínio existente e, portanto, nós não iríamos ter que o comprar. Se nós colocarmos aqui esta opção, neste caso concreto na HostGator, nós vamos ter aqui a possibilidade de registrar um novo domínio. Vamos colocar aqui o nome do domínio, ok? Neste caso eu sou forte, ok? Vamos preencher aqui todos os dados que são obrigatórios, porque esta ficha é absolutamente fundamental, porque vai ficar registada no site onde estamos a adquirir estes serviços como uma ficha de cliente. O que é que isto significa? Significa que nós podemos a qualquer altura entrar nessa ficha e podemos verificar qual é o estado da nossa conta, nomeadamente saber aquilo que é principal, quando é que os nossos domínios vão a expirar e quando é que nós temos que fazer a renovação quer do domínio, quer do alojamento ou da hospedagem, ok? Essa é normalmente uma preocupação que nós só temos uma vez por ano, quando é chegada a essa altura, e somos nomeadamente avisados com bastante antecedência por via de correio eletrónico que temos então um domínio e um alojamento para renovar dentro de X meses ou X semanas, etc. Ok? Somos muito avisados para isso, portanto não corremos o risco de nos esquecermos de renovar esse serviço, ok? Então depois de preenchermos tudo isto, escolher o sistema de pagamento, de escolher aqui as opções que nós entendermos escolher e clicar e finalizarmos a compra, nós vamos fazer o pagamento e só a partir desse momento é que os nossos serviços vão estar comprados, adquiridos e em vias de poderem ser utilizados. Uma vez feito o pagamento destes serviços, nós vamos começar a receber mensagens de e-mail na nossa caixa de correio eletrónico, aquela que nós indicarmos na nossa ficha de cliente como sendo a nossa conta de correio eletrónico, onde vamos receber informações e vamos começar a receber informações de que foi criada uma nova fatura, foi feito o pagamento, foi confirmado o pagamento e imediatamente a partir do momento em que nós deixamos de ter essa despesa para fazer porque já pagamos, o mais certo é recebermos um e-mail com algumas informações técnicas. O e-mail que eu vou aqui mostrar foi um e-mail que eu alterei e que foi um dos e-mails que eu recebi, neste caso de uma empresa portuguesa, ok? Mas de uma forma geral é isto que acontece com a esmagadora maioria dos serviços. Então, neste e-mail tem aqui alguns dados que são fictícios, obviamente eu não ia copiar aqui o e-mail com os dados reais, mas de qualquer das formas, o que é que nós iremos eventualmente receber? Um e-mail com esta descrição, isto após o pagamento de todos os serviços. Caro João Ribeiro, com o nome do domínio que nós adquirimos, obrigado por escolher o serviço, a sua conta de alojamento já se encontra ativa, ok? A sua conta de alojamento ou hospedagem já se encontra ativa e este e-mail contém a informação necessária para que nós possamos administrar a nossa conta. Não esquecer que nós compramos um domínio e um alojamento, ok? Então ele depois diz-nos aqui qual foi o plano comprado, neste caso seria, obviamente, o plano mais simples, aquele que estava indicado lá com o nome, o domínio que nós adquirimos e qual é o endereço IP do servidor. Como eu já tive a ocasião de referir no início destas playlists, ou desta playlist, perdão, nós temos os servidores de DNS. Quando nós adquirimos um domínio, no meu caso cis4soft.com, esse domínio não vai ficar de imediato disponível. Ele vai ter que ser propagado pelos servidores DNS. E já lá vamos, então. O que ele diz aqui é o seguinte, detalhe, nome do utilizador e palavra-chave. Normalmente estes são os dados que nós vamos utilizar para entrar
dentro do nosso alojamento, ok? É evidente que depois podemos alterar estas palavras que aqui estão, ou estes dados de login, e aquilo que nos é dado, na maior parte dos casos, é uma hiperligação para o nosso painel de controle. Ora, o que é o nosso painel de controle? É uma aplicação online que nos permite aceder através da internet à gestão do nosso alojamento, gestão de correio eletrónico, etc. Normalmente, uma das aplicações mais utilizadas por parte da esmagadora maioria das empresas é uma aplicação chamada cPanel, e sobre a qual nós vamos falar durante os próximos vídeos para eu explicar-vos quais são as principais ferramentas que vocês vão encontrar, e são imensas, ok? Ora, quando nos é dada esta ligação, reparem que aqui não está o nosso endereço de domínio. Porquê? Porque a partir do momento em que nós recebemos este e-mail, começa a fase da propagação do domínio. E vocês já vão verificar neste e-mail que aparece aqui algumas indicações sobre isso. Então, se eu utilizasse este endereço, e se este endereço existisse de facto, ele não existe, mas ele seria o endereço para eu abrir a minha página de gestão do meu alojamento. Ele diz que poderá também aceder às suas contas de alojamento através da área de clientes, neste caso é o mydominios.pt. Não sei como é que acontece com as outras empresas, mas eventualmente também poderá existir na área de cliente, onde nós fizemos os pagamentos, etc. Poderá existir uma ligação para abrirmos o nosso cPanel, ok? O cPanel, volto a referir, é a nossa aplicação de gestão. Depois há aqui uma chamada de atenção sobre o Domain Name Server, o DNS. Se está a utilizar um domínio que já existe, é necessário que configure o DNS abaixo indicado. Eu depois vou explicar num outro vídeo, inclusive quando estivermos dentro do cPanel, o que é que significa isto do Name Server 1 e do Name Server 2. Mas, de uma forma muito simples, isto significa que, se nós já tivermos um domínio, e se nós temos a possibilidade de gerir os dados desse domínio, nós vamos ter que dizer que, para aquele domínio, ele vai ter que apontar para um determinado servidor. Okay? Então nós temos um nome e vamos ter que lhe dizer, ok, sempre que alguém procurar por este domínio, www.cis4soft.com ou www.eusouforte.com.br, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que saber para que servidor ele vai ser apontado. E normalmente isso é feito indicando nos locais respectivos, neste caso na gestão do domínio, qual é o Name Server 1 e o Name Server 2. Bastará copiar estes dados que aqui estão, obviamente sem os endereços IP, não é necessário, mas copiar este dado aqui NS ou Name Server 1 dnspanel.com. Depende de empresa para empresa, estas informações serão claramente disponibilizadas. No entanto, como na esmagadora maioria dos casos nós vamos adquirir um alojamento e um domínio, o que nos diz é o seguinte: se registam um domínio juntamente com a subscrição de conta de alojamento ou hospedagem, não é necessário fazer essas alterações, porque elas vão estar configuradas logo de imediato, ok? No entanto, e cá está então, a informação de que o processo de propagação pode demorar até 48 horas. Ora, posso-vos dizer que não é assim tão demorado quanto isso. Normalmente, pela minha experiência pessoal, independentemente da empresa onde nós comprarmos os nossos serviços, a propagação do nosso domínio poderá demorar sensivelmente 1 a 2 horas. Normalmente é o tempo que demora, exceto se houver excepcionalmente um volume de tráfego na internet para registro de domínios muito grande. Mas esta é uma informação das 48 horas, é uma informação bastante desatualizada face às velocidades reais. Uma das coisas que eu habitualmente faço para perceber a partir de que momento é que eu tenho o meu domínio devidamente propagado por todos os servidores é utilizar o DNS Checker. E o que acontece é que se eu registar um domínio e alguns minutos depois eu for à procura dele aqui, o domínio ainda não vai estar presente em nenhum destes servidores DNS. É a mesma coisa que eu escrever aqui um servidor ou melhor, um domínio que não existe, e se eu procurar, os resultados que me vão aparecer vão ser estes. Okay? A partir do momento em que começam a aparecer resultados positivos, o que vai acontecer é que rapidamente todos os servidores de DNS vão começar a comunicar entre si
e vão começar a indicar-me que o meu domínio já começa a ser conhecido pela maior parte da rede. E mesmo que não estejam todos ainda com com o visto aqui certo, ok, com o sinal verde, na esmagadora maioria das circunstâncias, quando a maior parte deles estiverem a verde, o meu domínio já vai estar a funcionar. E normalmente, cá está ele a dizer que a resolução de um Domain Name Server pode demorar até 48 horas. Obviamente que isto já não acontece, a velocidade da internet é extremamente grande, quer nos nossos PCs, quer também entre os servidores DNS, e como eu disse, mais ou menos 1 a 2 horas e será suficiente para nós termos o nosso domínio a funcionar em pleno. Apenas para terminar, regressando aqui ao nosso e-mail, ele tem então essa informação. Depois temos aqui já a possibilidade, a partir do momento em que nós temos o nosso domínio e alojamento comprado e ainda durante o período em que o domínio está em propagação, nós podemos temporariamente utilizar alguns endereços, neste caso seriam os endereços que nos são fornecidos, para podermos começar a carregar ficheiros para o interior do nosso alojamento, ok? Ora, este é extremamente interessante, mas como nós ainda não temos o domínio para as pessoas poderem visitar a nossa página de internet, normalmente nós vamos aguardar que o domínio seja propagado pelos servidores DNS para depois então nos preocuparmos com esta fase da cópia de ficheiros, etc. E portanto depois estão aqui algumas informações de como é que nós podemos criar contas FTP. Eu vou explicar num dos próximos vídeos o que é que isso é, qual vai ser o endereço da nossa página de internet e depois tem aqui inclusive já mecanismos para podermos configurar o nosso e-mail. Tudo isto são informações que nós podemos dispensar porque depois dentro do cPanel, no que diz respeito quer ao e-mail, quer às contas de FTP, nós podemos configurar tudo isso sem qualquer espécie de problema. Depois obviamente há aqui os agradecimentos e tudo certo. Estamos então com isto a verificar qual é normalmente o procedimento que acontece. Nós compramos o domínio, compramos um alojamento, fizemos o pagamento, só depois de fazermos o pagamento é que a empresa nos vai informar quais são os nossos dados, quer de cliente, quer os dados para podermos aceder ao nosso alojamento. No próximo vídeo vamos então ver o que é, afinal de contas, o cPanel e como é que aquilo funciona, para que é que serve, o que é que lá está, o que é que nós podemos fazer com ele e vão ver que é extremamente interessante.